vamos falar aqui nessa apostila de aplicações agora, essa nova apostila. Nós vamos falar aqui de curva de demanda, demanda linear, né? Uma função de primeiro grau. Nós estudamos aí função do primeiro grau, gráfico, que é uma reta, né? Que também vai ser uma reta. Só que nós temos um detalhe aqui, nós estamos falando em quantidade e preço. Então, a quantidade de uma determinada mercadoria, o preço dessa mercadoria. Agora, não podemos esquecer de uma coisa, quantidade e preço obrigatoriamente tem que ser positivo, porque eu não posso ter uma quantidade negativa nem um preço negativo. Então, obrigatoriamente isso tem que acontecer maior que zero, tá? Maior que zero, não tem maior igual, hein? Maior, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho Q maior que zero, que é 10 menos 2P, imagine que eu tenho no exercício 1 aí, exercício 1 da página 2. Quantidade demandada de um bem é dada pela equação Q igual a 10 menos 2P, tá aqui. Onde Q representa a quantidade demandada e P o preço. Representar graficamente Q como função de P. Tá? Então, se ela é maior que zero, e Q é 10 menos 2P, eu vou colocar no lugar desse Q aqui 10 menos 2P. Então 10 menos 2P maior que zero. Obrigatoriamente, né? Daí eu tenho menos 2P maior que menos 10. Eu vou colocar esse 10 aqui para o segundo membro. Agora toma cuidado, nós não estamos falando em uma equação, nós estamos falando de uma inequação. E aqui, como eu tenho negativo o coeficiente de P, eu vou multiplicar essa inequação por menos 1. Tá? Então aí eu vou ter menos com menos mais, vai dar mais 2P. Maior vira menor. Menos e menos mais. Então fica 2P menor que 10. Portanto, P menor que 10 dividido por 2, 5, né? P menor que 5. Então, imagina que eu tenho um produto. Então, imagina que você vai no mercado e está comprando 1 kg de açúcar. Açúcar custa R$2, R$2,40, R$2,50, tá comprando. Ela vai aumentando esse preço, até que chegou nos R$5. Aí você diz, oh, não, tá muito caro, eu não vou comprar. Eu vou dar um jeito de substituir por outra coisa. Então aí, o preço máximo que eu posso pagar é R$4,99, vamos dizer assim, porque 5 já não tem um igual aqui. Então eu quero que você represente graficamente esta função. Então aqui eu tenho Q e aqui eu tenho P. Tá? Imagina que se eu pudesse ter P igual a 0, 2 vezes 0, 0, sobraria o 10 aqui, né? Mas eu não posso ter igual a 10, eu posso ter até 9,999 mais 10 não. Então eu vou deixar uma bolinha aberta aqui, ó, que significa que esse valor não entra, 10, tá? E no preço mesma coisa, até 4,999, o 5 não entra. Então aqui na bolinha aberta no 5 também. E o gráfico fica aqui. Observe o seguinte, ó. Não pode sair do primeiro quadrante. Ó. Onde que os dois são positivos é no primeiro quadrante. P positivo, Q positivo. Por do lado de cá já não dá, porque eu vou ter P negativo. Aqui embaixo os dois vão ser negativos. No quarto quadrante, o Q vai ser negativo, eu não posso ter negativo. Então o gráfico fica obrigatoriamente no primeiro quadrante. Você não pode passar para a esquerda nem para a direita aqui. Ó. Ele tem que morrer aqui na bolinha aberta. Tá? Então, o gráfico está representado nesse gráfico de uma reta, né? É uma demanda linear. Tá? Vamos fazer mais um caso aqui. De modo análogo, podemos representar as funções seguintes que exprimem a quantidade demandada como função do preço. Tá? Então eu tenho aqui Q igual a 5 menos 0,4P
tá? E nós vamos resolver isso. Então, é obrigatoriamente o que tem que ser maior que zero, né? Tá? Então eu vou ter aqui que 5 menos 0,4p vai ser maior que zero. Mesma coisa, coloca esse 5 lá para o segundo membro, então vai ficar assim, menos 0,4p maior que menos 5. Multiplica por menos 1, então aí eu vou ter 0,4p positivo, né? Menos e menos dá mais, maior vezes menos 1 dá menor, menos vezes menos mais. Então p vai ser menor do que 5 dividido por 0,4. Pega uma calculadora, faz aí a conta, vai dar 12,5 isso, né? Então p vai dar 12,5, menor que 12,5. Esse é o preço. Tá? Então, mesma situação. Vai ser uma reta. Eu tenho aqui quantidade Q e o preço P. Quantidade, se aqui pudesse ser 0, seria 5. Sim? Então aqui no 5 vai ter uma bolinha aberta aqui. E a divisão aqui deu 12,5. Então no 12,5, outra bolinha aberta. 12,5 vai dar aqui. Imagina que na mesma situação. Eu estou lá no mercado, estou fazendo compra e tem o leite, vamos dizer, 1 litro de leite. Chegou lá, custava R$3, depois foi para 4, 5, 6, chegou em 12,50. Você fala, não, chega, não vou comprar mais. Então, à medida que eu aumento o preço, a quantidade que eu vou comprar vai diminuindo, até que chega um momento que eu não compro mais. Então, a lei da oferta e da procura. Então, tá? Então, se eu vou aumentando o preço, ó, o preço está aumentando, a quantidade está diminuindo, até zerar aqui, que eu não vou comprar mais, que seria o preço limite para comprar, né? Tá? Mais um caso, mesma situação, esse aqui tem que ser maior que zero, né? Então 10 menos p está maior que zero, aí eu tiro aqui menos p maior que menos 10, mesma situação, multiplica por menos 1, inverte tudo, né? Então p fica menor que 10. P menor que 10. Então tem um gráfico assim, né? Tá? Quando o preço for zero, vamos dizer assim, 10 menos 0 dá 10. E aqui quando o P for 10, 10 menos 10 dá 0. Só que não é igual, né? Ele é bolinha aberta, tá? Então, à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Tá? Quanto mais alto o preço, menos eu quero comprar. À medida que o preço diminui, mais eu vou procurar, tá? Até que tenha encontrado um ponto de equilíbrio. Nós vamos ver isso já já. Vamos falar aqui de curva de oferta linear. Na página 3 aí tem um exemplo 3, que é Q igual a menos 3 mais 3P. Observe que agora eu tenho coeficiente angular positivo, né? Ó. Quem acompanha o P mais 3. Então significa que essa reta ela vai ser inclinada para a direita. Lembra do caso da reta y igual a x mais b? Mesma coisa. Só mudou as letras aqui, tá?
Então Q tem que ser maior que zero, obrigatoriamente, né? Então daqui eu tiro que menos 3 mais 3P é maior que zero. Maior que zero. Tá? Colocando esse 3 lá para o segundo membro, eu vou ter 3P maior que 3 positivo. Coloca, ele está negativo, vem positivo, né? Tá subtraindo e vem adicionando. 3 dividido por 3 dá 1, então P maior que 1. Eu só vou começar a negociar quando o preço for maior que R$1. Menor que isso não pretendo vender nada, fica guardado. Então como que fica no gráfico aqui? M que quantidade e P preço. Eu vou fazer o gráfico com bolinha aberta, né? Porque não tem o sinal de igualdade aqui, é só maior. Você tem que representar uma bolinha aberta para dizer que o 1 não faz parte desse intervalo. De 1,01, R$1,01 para frente pode. 1 não. Então aí eu tenho um gráfico assim, né? Tá? À medida que o preço aumenta, eu quero também aumentar a quantidade vendida. Então, o preço aumenta, a quantidade ofertada também está aumentando. Se o preço diminui, a quantidade ofertada também diminui. Tá? Vamos fazer um quarto exemplo. Vou substituir esse exemplo que está na apostila por um outro aqui, ó. Quantidade menos 5 mais P sobre 4. Tá? Só uma alteraçãozinha, porque para facilitar um pouco a vida do entendimento aí, tá? O que tem que ser maior que zero, obrigatoriamente, né? Então aí eu tenho menos 5 mais P sobre 4 maior que zero. Daí eu tiro P sobre 4 maior, esse 5 está subtraindo e vem adicionando, mais 5. E daí eu tiro que P maior do que 4 está dividindo, vai multiplicando, 4 vezes 5, 20. P maior que 20. Eu tenho um determinado produto que eu vou começar a vender, eu começar a ofertar somente quando o preço atingir R$20. Menos que isso eu não vou negociar. Tá? Então na visão da pessoa que está ofertando, e quanto mais alto o preço, melhor. Na visão de quem está comprando, quem está demandando, quanto menor o preço, maior, mais eu vou comprar. Então um aumenta, outro diminui, vai ter que ter um ponto de equilíbrio para isso, né? Então aí eu tenho a quantidade, preço. Então o preço tem que estar maior que 20 para cá, né? À medida que o preço aumenta, eu vou aumentar a quantidade ofertada também, tá? Aumenta aqui, aumenta lá. Quanto mais alto o preço, mais eu vou ofertar, tá?